Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre as variedades linguísticas. Vamos começar percebendo que quando eu falo de língua, quando eu falo da língua portuguesa, a gente lembra logo da gramática. Nas aulas de português a gente pensa logo, eu vou ter uma aula de gramática, eu vou ter uma aula de verbo, eu vou ter uma aula de concordância. Lógico, a gente também estuda isso. Mas eu preciso perceber que existe língua, existe comunicação fora da gramática, além da gramática. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, justamente sobre essas variedades, essas variações que uma língua pode apresentar, tá? Só um detalhe, quando eu falo de variedades linguísticas, eu tenho que deixar claro que a língua é uma só, a língua portuguesa. Mas ela apresenta variações que vão acontecer de acordo com condições sociais, com condições culturais, regionais e históricas. Essas são as variações linguísticas. Então, dependendo da situação comunicativa ou dependendo de influências que eu possa receber do meio em que eu estou inserido, eu posso ter um jeito diferente de falar. Um exemplo disso, um grande exemplo disso é a variação regional, né? Quando eu sou daqui da região do meio, quase do meio de Pernambuco, do agreste de Pernambuco, e eu tenho um jeito diferente do pessoal da região metropolitana do Recife, ou um jeito diferente de falar do pessoal do sertão. E olha que eu estou falando só do estado de Pernambuco. Imagine se nós saíssemos do estado. Observem a forma de falar de cada estado brasileiro. Você vai perceber que cada grupo, que cada região vai ter a sua característica, a sua marca linguística, aquele sotaque, aquela situação que é bem específica daquela região. Essa é uma das situações, dentre outras, que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Dentre essas variedades linguísticas, nós temos a variedade padrão, que é aquela que é regida pela gramática normativa, é aquela que exige todas as regras gramaticais sendo colocadas. Essa é a chamada variedade padrão. Você pode chamar de língua padrão, de norma culta. Como eu coloquei aqui, entre as variedades da língua, existe uma que tem maior prestígio, e existe realmente um prestígio maior acerca da variedade padrão. Ela também é conhecida como língua padrão e norma culta, e ela é utilizada na maior parte dos livros, dos jornais, das revistas, em programas de TV, aqueles que exigem uma formalidade maior, nos livros científicos, tá? As outras variedades linguísticas nós vamos chamar de variedades não padrão. Mas aí, gente, preste atenção no que eu vou falar. A variedade padrão não é mais importante que nenhuma variedade não padrão. Eu tenho que observar aqui a questão da adequação, tá? Eu tenho que perceber, naquele contexto comunicativo, qual é a linguagem mais adequada, qual é a forma mais adequada, a variação linguística que vai ser ideal para aquele momento. Se eu estiver, por exemplo, em uma entrevista de emprego, espera-se que eu utilize a variedade padrão da língua. Mas se eu estiver em uma partida de futebol com os meus amigos, então a variedade padrão chega a ser inadequada para aquele contexto. É mais adequado que eu utilize uma linguagem mais descolada, uma linguagem mais dinâmica para aquele contexto, para aquele momento, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essas variedades não padrão. A variedade padrão, as regras da variedade padrão, nós aprendemos aos poucos, são todas aquelas regras de gramática que nós aprendemos na escola, mas hoje nós vamos falar apenas das variedades não padrão. E lembrando, dependendo da situação comunicativa, elas são tão válidas, elas são tão eficientes quanto a variedade padrão. Porque, gente, o principal ou o grande objetivo da língua é comunicar. E se eu percebo que há comunicação através de uma variedade linguística que não seja a padrão, então ela está sendo válida, ela está sendo eficiente, uma vez que ela comunica. Se eu for pensar aqui, por exemplo, em um casal de velhinhos,
80 anos os dois, mal foram à escola, mal sabem escrever o próprio nome. E quando chega numa sexta-feira, no fim do dia, a velhinha olha pro velhinho e diz: ô mo véi, nós rai pra feira amanhã pro modo comprar o comer? Veja que forma peculiar de falar, tá? E houve comunicação. A gente percebe aí nesse contexto, nesse exemplo que eu trago para vocês, que houve comunicação. E quando eu trabalho com o conceito de certo e errado, que eu já disse para vocês que nós vamos desconstruir esse conceito de certo e errado, quando eu venho com esse conceito de certo e errado, eu termino desconsiderando toda uma vida, toda uma história desse casal que eu trouxe aqui no exemplo. Eu termino dizendo que a comunicação deles estava errada e que não foi válida, uma vez que a gente trabalha com o conceito de errado como algo que não pode acontecer, como algo muitas vezes ilegal, imoral, e não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral em uma fala que não use a variedade padrão. Então hoje, o grande ensinamento da aula de hoje, o que a gente vai perceber na aula de hoje é que as variedades linguísticas, as variedades não padrão são tão válidas, são tão eficientes quanto a variedade padrão da língua portuguesa. Então, só para a gente fechar aqui o conceito, variedade padrão, língua padrão ou norma culta é a variedade linguística regida pela gramática normativa, é aquela que a gente tem que seguir as regras de gramática, que nós também precisamos aprender, porque que fique claro aqui para ninguém depois dessa aula falar: eita, Diego disse que agora pode tudo, Diego disse que a gente pode jogar a gramática fora. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu preciso também aprender a gramática normativa, eu preciso aprender as regras gramaticais, porque nos momentos em que ela for cobrada de mim, nos momentos em que eu precisar utilizar a variedade padrão, eu vou dar conta, eu vou conseguir usá-la de forma eficiente, tá? Mas eu não posso desconsiderar as outras variedades linguísticas, eu não posso desconsiderar as variedades não padrão ou língua não padrão, que são todas as variedades linguísticas diferentes da variedade padrão. E para a gente começar a falar sobre essas variedades não padrão, eu começo com vocês com a variação diatópica, que eu posso chamar de variação regional, que eu posso ainda chamar de variação geográfica. São as variações que ocorrem por questões ligadas à localidade de origem dos falantes, ou seja, diferenças na fala de pessoas que vivem em locais diferentes. Essa é a variação linguística que nós mais percebemos. Inclusive, é a que mais é cobrada nos exames. Lá no finalzinho eu vou trabalhar com umas questões para vocês perceberem como é que os exames cobram de nós. Mas é interessante que a gente perceba as marcas linguísticas de algumas regiões, que são marcas mais fortes, porque elas geralmente são cobradas. Um exemplo é o nosso falar nordestino, que nós aqui na região aqui de Caruaru não falamos esse nordestino que se diz, mais uma fala do sertão aqui de Pernambuco, do sertão da Paraíba, do sertão do Ceará principalmente, tá? Então temos o chamado dialeto nordestino, aquela fala bem forte nordestina, que inclusive já faz parte da cultura. Marcas linguísticas também fazem parte da cultura, indicam singularidades. Nós temos certas palavras ou certas expressões que só são compreendidas por esse grupo. Por exemplo, nós falamos muito, o que usa muito esse sertanejo carregado, fala-se muito no cabra da peste. Se eu chegar na região sul, na região sudeste, por exemplo, e falar ele é um cabra da peste, o cara vai ficar pensando, mas é um cabra ou é uma cabra? É a cabra, a esposa do bode? Ele talvez não entenda o significado de cabra. Então, percebam o cabra safado, aquele cabra safado, a gente vê isso lá no enredo do Alto da Compadecida, que vocês já devem ter visto. Então, a gente percebe que a variação regional ela também faz parte da cultura, uma vez que ela
ela marca singularidades, ela marca situações que são específicas daquele grupo, que tem significado muito fechado apenas com aquele grupo. Eu trouxe como exemplo aqui, para a gente perceber a variação diatópica, o personagem Chico Bento. Ele é muito conhecido por essa marca linguística, uma vez que ele é um sertanejo também, é um personagem que representa esse grupo social, e ele, como representante, tem essa marca carregada, essa marca linguística forte aí do sertanejo. E aí ele, conversando com o pai, diz: ô pai, não conta mais história para eu dormir? E o pai, que também tem essa marca carregada, pergunta: por que, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade e fico sem saber dos fins. É interessante que a gente perceba, a partir dessa variação regional, que a gente perceba que existe também o chamado preconceito linguístico, que é quando eu menosprezo a fala do outro, o jeito de falar do outro, por conta da região de onde ele vem. E aqui já caberia um debate que fica aí para vocês ampliarem essa conversa ou ampliarem as pesquisas acerca disso. Por trás desse preconceito linguístico, a gente pode perceber um outro tipo de preconceito, preconceito muitas vezes social. Na verdade, muitas vezes o preconceito linguístico é apenas uma máscara para um outro ou vários outros preconceitos. Mas é muito forte a presença do preconceito linguístico, infelizmente. Existe ainda o público que fala ainda do falar certo, do falar errado, e que aponta para o outro quando ele fala diferente, eu chamo de errado. Olha como ele fala errado, tá? E o sotaque, o dialeto nordestino, é muito forte esse preconceito com esse grupo, né? Região sul, região sudeste, muita gente daquela região até produz textos, joga textos na internet, muitas vezes com esse preconceito carregado. Mas é interessante, voltando à questão da resolução de questões, é interessante que você perceba alguns grupos sociais. O primeiro que eu estava falando era justamente o nordestino, o sertanejo, mas nós temos outros grupos fortes, outras marcas linguísticas fortes, como por exemplo o baiano, o pessoal ali da região metropolitana de Salvador, que tem aquele jeito um pouquinho mais arrastado de falar, aquele jeito gostoso de falar. A gente percebe também uma diferença com o pessoal de São Paulo e do interior de São Paulo também. Inclusive, muitas vezes, o pessoal ali da região de São Paulo, algumas pessoas têm um certo preconceito em relação ao nordestino, mas existe um elemento da fala do pessoal, principalmente do interior de São Paulo, que é o que a gente chama de R retroflexo, aquele R de porta, de porteira, e eles falam tanto em alguns momentos do dialeto nordestino, só que eles também têm algumas marcas que são marcas caipiras, tá? Como esse R retroflexo que eles trazem, que eles têm também na fala deles. Temos a marca do mineiro, temos a marca forte do gaúcho. Então é interessante que você verifique essas variações linguísticas, essas marcas linguísticas, porque às vezes as questões, principalmente lá no Enem, apresentam um texto com uma marca linguística específica de um grupo, de uma região, e ele vai lá te perguntar de onde seria aquele falante, de onde seria aquela marca linguística. Então fiquem ligados aí com essas marcas linguísticas de todas, ou de pelo menos algumas regiões do país, aquelas que chamam mais a nossa atenção. Ok? Seguindo para mais uma variação, temos a variação histórica ou variação diacrônica. Ela vai se referir aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história, quando uma palavra evolui com o passar do tempo. Um exemplo dessa evolução é a palavra você. Percebam essa evolução da palavra você, que antes era vossa mercê, e aí foi evoluindo, e virou vossa mercê, e depois vós mercê, e agora é você, e daqui a pouco já querem transformar o você em C. Vai chegar um dia em que só vai ter o acento circunflexo em cima de nada, de letra nenhuma. Tá? Mas a gente percebe, lógico que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com vocês,
mas a gente percebe aqui, através dessa evolução da palavra você que eu trouxe como exemplo, tantas outras que evoluíram também, percebemos esse exemplo de variação histórica, quando uma palavra ou uma expressão vai mudando de acordo com o tempo. Tá? Tanto a palavra evolui, quanto ela pode ser ressignificada. Né? Vivemos em uma sociedade dinâmica e a língua precisa acompanhar esse dinamismo da sociedade. Tá? Então, vejam, por exemplo, o verbo ficar. O verbo ficar, por muito tempo, significava apenas não ir a algum lugar. Hoje já foi ressignificada, ela ganhou mais um sentido. Ficar agora também significa namorar por um dia, namorar por um período curto, namorar sem compromisso. O primeiro sentido de não ir continua valendo, só que agora ganha mais um sentido, tá? E com essa dinâmica da língua, palavras vão surgir, palavras vão morrer, tá? E aí toda essa evolução de palavras, de expressões que fazem parte de uma língua, nós chamamos de variação histórica, variação diacrônica. Seguindo com mais uma variação linguística, a variação diafásica ou variação de registro são as variações que ocorrem de acordo com o contexto situacional em que o falante se encontra. É quando eu preciso mudar o meu jeito de falar para atender a uma necessidade comunicativa do meu interlocutor, do meu receptor. É quando eu faço um ajuste na minha fala, na minha forma de dizer, para que a comunicação seja válida. Porque se engana quem acha que a variedade padrão é sempre a melhor, a mais eficiente. Existem situações em que ela não é eficiente. Porque para que haja comunicação, todos os participantes daquele ato de comunicação precisam se entender. E aí, se um dos usuários daquele ato, um dos participantes daquele ato não conseguem compreender a fala do outro, a comunicação vai ter um ruído, ela vai ser deficiente, ela vai apresentar uma falha, ok? Então, nos momentos em que eu faço um ajuste no meu jeito de falar, para entender, ou para que o outro possa entender, para que eu seja compreendido pelo outro, então essa mudança, esse ajuste é o que nós chamamos de variação de registro. Eu coloquei aqui uma mesma coisa sendo dita de duas formas diferentes. Uma forma mais descolada e outra utilizando o padrão normativo. No primeiro caso, meu camarada, quero te pedir um grande favor. Veja que em uma situação em que eu precise utilizar o padrão normativo, em que eu precise utilizar a formalidade, eu não vou utilizar essa primeira forma que eu coloquei para vocês. Aí já venho aqui com o segundo caso. Venho solicitar a vossa senhoria o obséquio de me conceder um favor. Então percebam aí uma mesma coisa sendo dita de duas formas diferentes para atender a situações comunicativas diferentes. Percebam que quando eu vou me comunicar, eu tenho que perceber primeiro quem é meu público-alvo. Qual é o contexto? É um contexto de formalidade ou não? Eu estou numa palestra, ou eu estou numa entrevista de emprego, ou eu estou saindo com os meus amigos para jogar conversa fora? Entre amigos eu não preciso utilizar o padrão normativo. Há quem diga, tu és professor de português, então usa o padrão normativo da hora que acorda, a hora que vai dormir. Não precisa ser assim, gente. O que a gente precisa é prezar pela comunicação. E existem momentos em que eu vou falar com um certo grupo e eu preciso adequar a minha fala, adequar a minha linguagem para ser compreendido por esse grupo. É o que nós chamamos de variação diafásica ou variação de registro. Seguindo com mais uma variação linguística, a variação diastrática ou variação regional, são as variações que ocorrem entre grupos sociais diferentes. E eu trago para vocês uma anotação do Oswald de Andrade, quando ele vinha justamente falar desse vício na fala.
Há quem diga que tem um certo preconceito nessa fala dele, mas o que eu quero mostrar para vocês é só essa diferença do ponto de vista social, porque por mais que alguém diga, você está falando de variação social, então você está dizendo que se eu sou rico ou se eu sou pobre, muda o jeito de falar, isso é preconceito. Não, gente, não é preconceito, isso é um fato. Há uma mudança de acordo também com a minha classe social, porque a classe social ela vai indicar, ela vai influenciar também, porque as minhas influências, eu vou ter acesso, se eu for rico ou se eu for pobre, eu vou ter acesso a culturas diferentes. Por exemplo, o que é mais pobre não vai ter acesso, por exemplo, nem sempre ao cinema, ou nunca ao cinema, ao teatro, à música clássica. Então, as influências são diferentes, consequentemente, a variação linguística também é diferente. Observando essa anotação do Oswald de Andrade, ele fala, para dizer milho, diz milho, para melhor, melhor, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Então percebam aqui esse registro do Oswald de Andrade, quando ele mostra duas formas diferentes de falar por conta da situação social também, o fator social também influencia na variação linguística. E aí a gente vai começar agora, eu trouxe algumas questões para a gente discutir um pouquinho, para a gente perceber um pouquinho como é que essas questões se comportam quando a gente está falando de variações linguísticas, de variedades linguísticas. Primeira questão que eu trago é a questão do Enem, que traz um texto do Patativa do Assaré. Patativa do Assaré também sempre citado quando a gente fala de variação linguística, porque ele é considerado um poeta do sertão. Ele mal foi à escola, mal foi escolarizado, mas tinha essa capacidade de produzir textos, essa criatividade. E aí, como a língua faz parte, é uma característica dele, a linguagem, o sertanejo é uma característica dele, então, nos poemas do Patativa do Assaré, nós vamos perceber também essa linguagem carregada, uma representação aqui do sertão. E olha esse texto aqui. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra umas tarefas para eu, tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. E aí, a partir desse texto, nós temos um enunciado que vai me cobrar da gente justamente de onde é esse usuário da língua. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o eu lírico revela-se como um falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante, letra A, escolarizado, proveniente de uma metrópole. Bem, nós vamos perceber que se o sujeito é escolarizado, por mais que ele continue carregando de forma forte ainda as suas origens, ele vai fazer alguns ajustes, mesmo que inconscientemente. Então ele não vai mais dizer mulher, talvez ele já ajuste para ficar mais próximo de mulher, talvez ele não diga fio, ele já se aproxime mais de filho, tá? Coroné, ele já vai se aproximar mais do coronel. Então a gente percebe que a letra A é uma alternativa errada. Letra B, ele é um sertanejo, morador de uma área rural? Tudo indica que sim. Percebemos aí uma característica forte do sertanejo, e possivelmente que mora numa área rural, porque se eu moro, pelo menos por muito tempo foi assim, e se eu sou da área rural ou da área urbana, isso também é um fator que influencia na marca linguística. Ele é um idoso que habita uma comunidade urbana. Na verdade, essa letra C vai aparecer como um distrator, porque talvez você conheça algum idoso que tem uma linguagem parecida com aquela do texto do Patativa do Assaré, mas ele não fala daquele jeito porque ele é idoso. Porque se fosse assim, então todos nós iríamos mudar a nossa forma de falar quando ficássemos idosos.
Na verdade, o idoso que fala daquela forma é porque quando era jovem, certamente vivia em uma região em que se falava daquela forma, em uma área rural, por exemplo, tá? Então, cuidado, a letra C é um distrator, cuidado para não se enganar com ela. Letra D, escolarizado que habita uma comunidade do interior do país. A gente já viu que se o sujeito é escolarizado, então ele vai fazer alguns ajustes mesmo que inconscientemente. Ele é estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. Na verdade, estrangeiros, nós já percebemos em alguns momentos que os estrangeiros eles aprendem a falar o português, mas com marcas típicas da língua dele, tá? Não tem nada a ver aqui com Patativa do Assaré, então a gente confirma a letra B. Ok? Vamos para mais uma questão. Também a questão de Enem. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego. Veja que agora essa segunda parte da questão ela vai me mostrar uma situação comunicativa para, a partir dessa situação, eu escolher qual a linguagem mais adequada. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Então, qual é o contexto? Uma entrevista de emprego. Ao redigi-la, você fará uso da linguagem metafórica ou apresentará elementos não verbais, utilizará o registro informal, evidenciará a norma padrão ou fará uso de gírias. Então, observe qual é o contexto. Eu tenho aqui uma entrevista de emprego. Em uma entrevista de emprego, qual é a variação linguística mais adequada? Espera-se que utilize o padrão normativo, então a gente confirma aqui a letra D. Espera-se que nessa situação comunicativa eu utilize o padrão normativo. Ok? Fechamos, encerramos por aqui a nossa aula sobre variedades linguísticas. Foi muito bom estar com vocês. Na próxima, nós vamos trabalhar já um outro conteúdo também de linguística, já que é o que sempre é cobrado de nós. Um abraço em todo mundo, fiquem em casa e até a próxima.